Pergunta: quem exatamente são os eleitos, os escolhidos por Deus? Você sabe a resposta para essa questão? Não? Então chegou o momento propício de você descobrir toda a verdade. E para darmos início a este assunto, nada melhor do que começarmos pela leitura do livro de Efésios, no capítulo 1 e no versículo 4, onde está escrito: Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Pergunta: quem é a pessoa de Deus? Pois Deus escolheu os eleitos na pessoa dele. Por acaso nós não somos a pessoa de Deus aqui na terra? Nós não somos o templo de Deus onde Deus habita? Este não é o corpo de Cristo, conforme consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 27? Por acaso não disse Paulo: ora, vós sois o corpo de Cristo? Por acaso no livro de Atos, capítulo 17, versículos 27 a 28, não está escrito: para que buscassem o Senhor, se porventura tateando pudessem achar? Ainda que Deus não está longe de cada um de nós, pois em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Espera aí, nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo humano? Por acaso este corpo humano é Deus em manifestação? Bingo, meu querido amigo. Então, antes da fundação do mundo, você foi eleito, predestinado a ter uma experiência humana através do mesmo corpo de Cristo, pois este é o templo de Deus, o corpo de Cristo. Você não ficou convencido? Veja exatamente o que consta no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Todos os heróis da fé confessaram que eram estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Pode parar por aqui. Todos, não alguns, todos os heróis da fé confessaram que os seres humanos são estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Isso significa que você já existia antes do mundo ter sido formado. Fechando com a descrição do livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 4, repito: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Antes que o mundo existisse, você já estava com Deus. Você é estrangeiro e peregrino aqui na terra. Você veio dos céus. Até porque no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13, está escrito: ninguém jamais subiu aos céus, senão aquele que de lá desceu. Como exatamente você espera subir para o céu, se você primeiro não tivesse vindo dos céus? Está vendo? A nossa verdadeira pátria está nos céus, pois aqui nós somos estrangeiros e peregrinos. Isso significa que todos nós fomos predestinados a vir à existência neste plano físico. Você foi o eleito para ter uma experiência através do corpo de Deus, pois este é o corpo do Senhor. É Deus quem está no homem, e é o homem que está em Deus, pois o corpo pertence ao Senhor. Como assim? Predestinados. Você foi predestinado a ter nascido, encarnado nessa terra. Esta é a predestinação. Esta é a eleição de Deus. Repito mais uma vez: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Este é o templo de Deus, o corpo de Deus, mas você afirma que este é o seu corpo. Por quê? Porque nós compartilhamos do mesmo corpo, nós coexistimos através do mesmo ser. Esta é a pré-eleição. Todos nós, inevitavelmente, iremos retornar à casa celestial. Não há uma única ovelha, disse Jesus, que fica para trás. Nenhuma se perde. Todos viemos da eternidade para a eternidade, retornaremos. Prova disto, meu amigo, que no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 20 a 21, está escrito: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Toda a criatura, todos os seres humanos serão libertos do império das trevas, conforme disse Paulo no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Todos, não só Paulo,
Um exemplo perfeito, Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 31 a 32. Está escrito: porque João veio a vós, disse Jesus, no caminho da justiça e não credes nele, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crer. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes estão entrando na frente de vocês no reino dos céus. Todos os pecadores. As meretrizes, os cobradores de impostos, estavam entrando, estavam precedendo exatamente os sacerdotes, os escribas, os fariseus, mas estes também entrariam. Todos retornam. Todos nós fomos predestinados a ter uma experiência inconsciente através deste corpo. Por que inconsciente? Porque você não é capaz de se recordar da sua verdadeira identidade espiritual. Você é um ser celestial, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Ao ter entrado no mundo, você ficou sujeito às potestades e principados. Por isso, você não é capaz de se recordar da sua verdadeira identidade espiritual. Você é um estrangeiro, um peregrino aqui na Terra. Você foi eleito por Deus para ter entrado neste mundo, neste século, nesta geração. Esta é a verdade, meu amigo. No livro de Isaías, capítulo 29, versículo 18, está escrito: naquele dia os surdos ouvirão a palavra do livro e os olhos dos cegos, livres da escuridão e das trevas, tornarão a enxergar. Estamos falando a nível espiritual. Todos nós recuperaremos a nossa verdadeira identidade espiritual. Quando a mentalidade da carne for removida, será estabelecida a mente de Cristo em seu lugar, pois a mentalidade da carne milita contra o espírito. A pergunta que se levanta é: por que exatamente? Nós ficamos sujeitos à vaidade, ao pecado, ao engano, ao esquecimento? Resposta simples, como eu disse, por causa das potestades e principados. A pergunta que se levanta é: quem exatamente são os principados? Quem são essas potestades dos ares? Vamos ver? Livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, está escrito: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Pergunta: quem é o Deus deste século? A sua consciência. A sua consciência é a palavra, é o verbo, que é a mentalidade da carne que milita contra o espírito. O seu estado de consciência fez você cair exatamente na miséria. Estamos falando a nível espiritual. No livro de Salmos, capítulo 82, versículo 6, está escrito: eu disse, vós sois deuses. Sim, todos os seres humanos são deuses. Nós somos a palavra que encarnou. A sua consciência, a sua mentalidade da carne milita contra o espírito. Estas são as potestades dos ares, pois o reino dos céus está dentro de vós. É aqui que está ocorrendo esta luta. Você precisa derrotar o esquecimento de si mesmo a nível espiritual para poder derrotar a morte, pois morte é esquecimento de si mesmo a nível espiritual. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, está escrito: e o verbo se fez carne. Você é a palavra, a sua consciência. A sua consciência é a mentalidade da carne, que é o verbo que mata. Conforme consta no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, a letra, que é a palavra, que é o verbo, mata. Mas o espírito vivifica. Por isso está escrito no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Não, muito pelo contrário, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. Esta luta está ocorrendo aqui. O esquecimento de si mesmo é o mal. A sua mentalidade da carne, uma representação do ego, é esta potestade. Seus desejos, os principados. Tudo isso te atrai para baixo, impedindo que você ascenda aos céus. Prova disto é que no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, está escrito: vede agora que eu sou e nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver. Quem mata e faz viver é a letra, que é a palavra, que é o verbo, que é a sua consciência, que é a justiça da carne, que milita contra o espírito. Pois no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7, está escrito: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas através de vocês. É através dos seres humanos que o mal é executado. É através do ego, que é a mentalidade da carne, que é uma ilusão.
que faz separação entre você e a sua verdadeira natureza espiritual, contra a sua verdadeira natureza celestial. Por isso, Jesus acrescentou no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, vós sois filhos do diabo, e tendes vontade de cumprir os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Quem foi homicida desde o princípio foi o diabo, que é a palavra que é o verbo, conforme consta o livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, disse Paulo, com letra sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. A morte entrou no mundo através da palavra que é o verbo, que é a sua consciência, que é a justiça da carne, descrita exatamente por mandamento de lei carnal, sendo que a verdadeira justiça, a verdadeira graça é a lei de mandamento espiritual. Mas o que foi concedido aos seres humanos por Moisés foi a lei de mandamento carnal, gravado com letras sobre pedras. A morte entrou no mundo através da palavra, através do verbo. O verbo é a palavra, é justamente o oposto à sua verdadeira identidade espiritual, que é o espírito. Ao ter entrado no mundo, você se esqueceu de si mesmo. Por isso está escrito que a criação ficou sujeita ao pecado, à vaidade, ao engano, à morte, por causa do esquecimento. Ao entrar no mundo, você se esqueceu da sua verdadeira identidade, da mesma forma que você se esquece de quem realmente você é ao entrar no sonho. Da mesma forma como você não se recorda exatamente de quem você era dentro do sonho, quando você não é capaz de se recordar do sonho, há apenas uma tela em branco. Você já não acordou alguma vez e disse, eu não me lembro de ter sonhado? Você não se lembra exatamente de onde você saiu também. Você veio dos céus. Você é um estrangeiro e peregrino aqui na terra. Você foi eleito. Todos fomos predestinados a ter uma experiência inconsciente neste plano físico através do corpo do Senhor. Bom, acredito que está dado o recado. Reflita com extrema atenção. Todos fomos eleitos. Do contrário, você não poderia subir aos céus, pois ninguém jamais subiu aos céus, senão aquele que de lá desceu. Se você veio dos céus, é porque você é um estrangeiro e peregrino aqui na terra. Isso significa que você foi eleito por Deus para vir à existência neste plano físico, para experimentar a morte e os sofrimentos de Cristo. Por isso disse Paulo, sedes comparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Sedes meus imitadores, tal como eu sou de Cristo. Visto que morrestes com Cristo, que sofrestes com Cristo, então reinareis com Cristo. Porque está ordenado aos homens morrer uma única vez. Você morreu ao ter entrado neste mundo. A ressurreição ocorre com o despertar da consciência. Ao se nascer de novo, a mentalidade da carne é removida e é estabelecida a mente de Cristo. Ao ser estabelecida a mente de Cristo, você e Cristo se tornam um só. Assim é que se derrota a morte. Está dado o recado? Até o próximo vídeo.